Bom dia, pessoal, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Muito bom estar de novo nessa manhã com vocês, né? Como a Alice falou, né? A gente não pode estar presencialmente, mas sente um pouco o calor da presença de cada um aqui, pelo menos pela tecnologia. A gente agradece também o pessoal que está visitando, né? Que a gente vai poder conhecer pessoalmente quando as coisas tranquilizarem no encontro, dar um abraço. E no início do vídeo, a gente viu um videozinho, no início da transmissão, a gente viu um videozinho, né? Não sei quem já estava assistindo, que foi apresentado para a gente no culto de quinta-feira, que é um culto mais interno do pessoal da igreja, e me inspirou a falar sobre o tema da mensagem de hoje. E eu queria começar essa reflexão lendo um texto de Gênesis 25, a história de Esaú e Jacó, que provavelmente a maioria de nós já conhece bastante, né? Já ouvimos muitas vezes, mas eu queria ler novamente para a gente relembrar e poder refletir sobre a história dessa família. Eu vou ler primeiro Gênesis 25, de 19 a 34, e depois o capítulo 27, do verso 1 ao 29. Essa é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaac orou a Deus, Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um contra o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando a Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram, Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú, o seu filho mais velho, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava, e Rebeca, por sua vez, preferia Jacó, o mais novo. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Jacó, o irmão mais novo, respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, estou quase morrendo de fome, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então Jacó deu o pão e o ensopado, e quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Passando para o capítulo 27, Isaac já estava bem mais velho e havia ficado cego. Um dia, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai disse: você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. E prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vá caçar um animal, prepare uma comida. E depois de comer, lhe darei a minha bênção. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou te dizer. Vá ao lugar onde estão nossos animais e traga dois cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta e você vai levá-la para ele comer. Depois seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Então Jacó disse à mãe: meu irmão é peludo e eu não.
Se meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de abençoar. Mas a mãe respondeu: Nesse caso que a maldição cai sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Jacó foi, fez como ela disse, e depois pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e vestiu Jacó com ela. Então ela disfarçou ele, né, e tudo. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou eu. Quem é você, meu filho? Disse o pai. Eu sou Esaú, seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Então Isaac perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, meu Deus, me ajudou. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu possa ver se você é mesmo Esaú. Então Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse: A sua voz é de Jacó, mas as mãos parecem com as mãos de Esaú. Assim Isaac não reconheceu que era Jacó, pois suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: Traga a carne da caça para que eu coma, depois o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu e depois disse: Venha cá, meu filho, me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac abençoou e disse: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu, que os campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e sejam abençoados os que o abençoarem. Depois a parte seguinte conta como Esaú chega, descobre, Isaac também descobre que ele tinha dado a bênção para o filho errado, e segundo a tradição, como ele só podia dar uma bênção para o filho mais velho, Esaú fica sem a bênção de filho mais velho, como ele tinha direito, e fica com muita raiva, e a mãe descobre que ele está planejando e querendo matar o irmão, de tanta raiva que ele estava com a traição que ele sofreu do irmão. Então a mãe indica, né, sugere que Jacó fuja. E Jacó foge para a terra da família dela, para assim escapar de sofrer mais uma tragédia do irmão. Bom, esse relato, né, é um relato de uma família complicada. E é um relato que parece algo muito longe da nossa realidade, né? Porque gera uma tragédia tão grande, mas na verdade eu queria parar para pensar um pouco como que o contexto que levou a tudo isso, a essa tragédia, a um irmão querer matar o outro, literalmente, né? É algo muito comum. São complicações de relações que estão na nossa realidade no dia a dia, né? Se vocês repararem, né, no relato, fica claro como que a tradição da época dava muitos benefícios e privilégios para o filho mais velho. Esaú, que era o filho mais velho, receberia a bênção. E como a gente viu no final do texto ali, essa bênção era uma profecia de que a família do filho mais velho iria dominar todos os parentes, inclusive os parentes do filho mais novo, os filhos, os descendentes do filho mais novo, né? Então, durante a vida, além dessa promessa de uma bênção, o filho mais velho também tem esses direitos do filho mais velho que a gente vê que é negociado ali entre Jacó e Esaú. E me parece que toda essa tradição não era só na teoria, mas incomodava muito Jacó. Incomodava tremendamente Jacó. No dia a dia da família, ele ganhava o pedaço menor da carne,
o pai gostava mais da comida que o irmão fazia, ele dormia no quarto menor, e várias outras coisas que a gente pode imaginar que o irmão mais velho tinha de privilégio no dia a dia, e isso fazia Jacó sentir desprezado, se sentir desprezado. E a sua mãe tinha ele como preferido e não aceitava o filho que nasceu apenas alguns segundos após o irmão mais velho, que era gêmeo, ser injustiçado dessa forma. Então, ela incentiva ele a lutar por ele mesmo, né? Parece que tudo na vida de Jacó, ele sente que dizia que ele não valia nada. E ele se sente assim e decide que se ele quisesse alguma coisa, ele tinha que lutar por ele mesmo, não importa como. Ele tinha que fazer o que fosse necessário para conseguir o que ele queria. E isso faz com que ele cresça em conflito com o irmão. Parece que todos esses sentimentos e pensamentos e todo esse contexto da sociedade daquela família traçam um destino para Jacó de que ele viveria em conflito com o irmão. A mãe não percebe, não consegue aceitar que o irmão mais novo fique dentro dessa dominação debaixo dessa injustiça do irmão mais velho, e Jacó não enxergava a possibilidade de amizade, parceria, enxergava no irmão aquele que ia dominar ele, enxergava alguém com quem ele sempre estaria em conflito, não tinha uma escolha. Essa era a única opção que ele tinha, estar sempre em conflito com o irmão, lutando porque um é que dominaria o outro, não tinha uma opção alternativa. E tudo isso que a família e a sociedade colocava para ele, de que ele era menor e de que ele não iria conseguir, e de que ele precisaria estar ali sempre em conflito com o irmão, eram informações que ele foi absorvendo e aceitando, e se tornou verdade, né? E ele fez se tornar verdade a partir desses relatos que a gente vê nas relações que ele traça com o irmão, né? E a gente vê também como Rebeca, a mãe, influencia ele a não lidar com essa injustiça e procurar ter esse conflito com o irmão quando ela ajuda ele a enganar o irmão e o pai, né? E eu vejo Rebeca como uma mãe que faz o melhor para o seu filho preferido, o melhor que ela acreditava que poderia fazer, com a melhor das intenções. E ela lida com a forma que ela sabia lidar, né? Mais na frente, na história, a gente vai ver que Jacó foi morar com Labão, que era seu tio e irmão da sua mãe. E a gente vai ver como que Labão engana Jacó algumas vezes. E me leva a perceber como que essa forma de lidar com o conflito, quando você quer que algo que você queira que aconteça, faça questão de que aconteça do seu jeito, a única forma de fazer é enganando, manipulando. E essa é a forma que Raquel aprendeu na sua família, né? Que ela trouxe da sua criação, e é assim que ela ensina Jacó a lidar com os conflitos. Ou, de repente, era a forma que Raquel, como mulher, tinha de ter alguma voz na sociedade, na sua família, né? Quando Isaac era o patriarca da família, o homem que era o único a poder ter esse poder e direito de dar a bênção, né? A única forma de Raquel ter uma voz, não só nessa situação, mas em várias outras, era manipulando, porque uma mulher não era considerada a sua opinião. E a gente vê, assim, analisando esses detalhes, e se for a fundo vamos encontrar vários outros, como que durante a nossa vida, tantas coisas, não só na criação, mas coisas fora de casa, nos influenciam e vão delineando como a gente lida com as coisas durante a vida, né? E às vezes podem levar a tragédias,
mas às vezes não necessariamente, mas são coisas que dificultam as nossas relações e vão complicando a nossa caminhada, né? E a gente pode até ficar aprisionado nisso, não vendo uma outra forma de enxergar. E continuando a história, né, quando Jacó foge, ele não deixa seus problemas para trás, né? Ele foge, mas ele precisa ficar 20 anos fora de casa, fugido, mesmo com saudade dos pais, com saudade da terra que ele cresceu, dos amigos, ele está ali preso naquela situação que ele aprendeu a criar de conflito com o irmão. Ele não viu uma outra forma de se relacionar. E aquilo ali acaba extrapolando para outras relações que ele tem na vida, né? Nessa forma de relacionar através desses conflitos. Ele vive 20 anos com medo, fugindo, sem poder voltar para casa. Aprisionado nessa forma de enxergar o relacionamento com o irmão. Ele não consegue enxergar, mesmo estando tanto tempo fora de casa, tendo outras experiências, ele não consegue enxergar a possibilidade de se reconciliar com o irmão ou de se relacionar de uma forma diferente que possibilite eles conviverem novamente, possibilite ele voltar para casa, voltar para Canaã, né? Voltar para Canaã, que era a terra do seu povo, a terra onde ele nasceu e cresceu, está perto da família. Mas, continuando na leitura desse relato, a gente vê como 20 anos depois, aí sim ele ouve Deus falando com ele para ele voltar para casa, que significava ele precisar resolver aquela situação com o irmão, né? E até então ele só enxergava a possibilidade de um dominar o outro, um ser escravo do outro, e esse conflito que ele cresceu, né? Essa necessidade de, de conflito entre os dois irmãos. Mas quando Deus apresenta para ele e ordena que ele volte para casa como algo que possa curar ele, inclusive, ele se encontra num dilema. Um dilema de continuar sendo aquilo que ele era, que é muito difícil abrir mão do que a vida inteira ele acreditou sobre ele. Ele acreditou sobre como ele deveria agir, como ele era alguém inferior e precisava lutar para não ser aquilo. E naquela luta com Deus, naquela dilema com Deus e com ele mesmo, sobre se ele realmente continuaria sendo quem ele era, ou se ele continuava com medo e fugia de novo, desistia de reencontrar com o irmão, ou se ele ia realmente concretizar esse reencontro, né? E ele tem ali uma experiência com Deus, uma experiência que ele revisita esses momentos, essas verdades na vida dele, e pode enxergar de uma forma diferente. Ele enxerga outras possibilidades de ver a relação com o irmão. E Deus mostra para ele, ali naquele momento, naquela experiência que ele tem, e ele decide, sim, não fugir, mas ele toma uma decisão de resolver aquele conflito e agir de uma forma diferente, né? Parece que essa forma de ver diferente é o que possibilita ele ter coragem de reencontrar o irmão. E isso levou ele ao encontro com seu irmão, o que leva ao encontro de restauração, de mudança. Quando ele encontra o irmão, é algo surpreendente, que o irmão já perdoou ele, provavelmente há muitos anos. 20 anos já haviam se passado, e Jacó ainda estava preso naquilo, né? Mas quando ele encontra o irmão,
ele concretiza aquela ruptura que ele tinha feito com a identidade que ele tinha desenvolvido, e ele desenvolve uma nova identidade. Ele acredita numa nova identidade que Deus dá para ele, que possibilita que ele tenha uma nova relação com o irmão. E ele, rompendo essa identidade, ele consegue ir ali confrontar o irmão, e nesse encontro eles têm a oportunidade e conseguem desenvolver um novo tipo de relacionamento. E nessa reflexão sobre esse texto, eu vejo um confronto muito grande que a gente também é deparado, né? Trazendo para a nossa realidade, eu vejo como um confronto para que a gente possa também mudar o rumo que a nossa vida tomou, diante de coisas que a gente acredita negativa a nosso respeito. Às vezes nós ficamos presos tanto tempo com o que a gente pensa, que nos colocaram numa situação vulnerável, que nós não somos bons o suficiente, que nós somos menores do que o outro, que não somos inteligentes. E Deus nos dá a oportunidade da gente olhar para nós mesmos e acreditar que nós fomos feitos à imagem dele. E que nós também podemos escolher um caminho diferente, como Jacó corajosamente escolheu. Quando a gente está preso numa forma de enxergar que a gente não vê alternativa, Jesus tem o poder de nos mostrar um caminho alternativo. Sempre existem escolhas que às vezes a gente não consegue enxergar, só enxerga uma opção, mas Jesus está ali nos mostrando caminhos alternativos, nos dá escolha para que a gente possa restaurar e construir uma nova identidade. Às vezes, deixar coisas negativas do nosso passado para trás. E essa opção que Deus coloca diante da gente, nós podemos ver da forma como Deus nos vê. E largar a mão da forma que pessoas na nossa vida nos viram negativamente e nós acreditamos. Nas nossas relações, seja dentro de casa, seja fora de casa, como a gente viu naquele videozinho, naquele curta, provocam rachaduras e são experiências e palavras e mentiras que a gente às vezes acredita sobre nós mesmos. E elas vão construindo uma nova verdade e formando a nossa identidade. Mas Deus nos apresenta essa oportunidade de largar essas palavras negativas, essas mentiras, ver como elas são mentiras, e construir e acreditar nessa nova verdade, né? Que a gente consegue enxergar a partir de Cristo. E isso vai nos levar a desfrutar da vida abundante que Deus quer nos dar. Se eu tinha dificuldade, né, de repente, de me expressar em casa, de falar a minha opinião, porque eu achava que a minha opinião não era relevante, e a vontade dos outros é muito mais importante do que a minha, que eu não preciso que a minha vontade seja levada em conta. Eu posso acreditar que a minha opinião também conta, porque eu não sou alguém que não vale nada. Eu sou uma pessoa que diante de Deus é importante. Se no meu trabalho um colega quer me ajudar com uma crítica construtiva, eu sempre reajo agressivamente, porque eu acho que todos à minha volta querem me diminuir. Para mim, ele representa alguém do meu passado que estava sempre com essa intenção, mas eu posso me libertar dessa crença do passado e acreditar que o meu colega não é essa mesma pessoa. E ver nele alguém que é parceiro, não um adversário. Enxergar uma nova forma de enxergar o mundo, né? E muitas vezes nós, inclusive, já nos libertamos desse passado. Deus já nos ajudou a enxergar uma nova forma de agir, uma nova forma de ver positivamente
coisas sobre nós mesmos que nós não enxergávamos antes, mas ainda assim nós somos desafiados sobre isso no dia a dia, né? Se você está firme na identidade que Deus te dá, se alguém vem ameaçar isso, diz uma palavra que você já ouviu no passado, dizendo de novo que você não presta, que você não é capaz, que você tem que lembrar da transformação que Deus fez na sua vida, a identidade que Ele te deu. E essa é a verdade. Quando a gente se firma nessa verdade, a gente consegue lutar contra coisas que estão no nosso passado, que a gente acreditava como sendo verdade, mas a gente vê elas como elas são. A gente vê que elas não são reais. E aí, com Deus, nós temos essa resistência para enfrentar aquilo. E ver e ser quem Deus quer que a gente seja. Inclusive, pensando dessa forma, né, muitos relacionamentos abusivos, seja dentro de casa, do marido com a mulher, ou que nós temos no dia a dia, fora de casa, no trabalho, eles são mantidos abusivos, a gente não consegue se libertar dessa forma de se relacionar ou se libertar desse relacionamento, porque a gente acredita no que é dito para a gente. E a gente acredita que a gente merece aquilo. A gente acredita que a gente não é bom o suficiente, que a gente não pode ter um tipo de relacionamento mais saudável, ou a gente acredita que não existe algo diferente daquilo, né? Então, todas essas mentiras que a gente ouviu a vida inteira podem parecer verdades muito fortes, muito mais fortes do que Jesus enxerga em você. Mas ele pode abrir seus olhos. Nós sabemos que mudar não é fácil, né? Não é porque a gente está parando para pensar nisso que torna isso fácil. Mas Deus, Jesus, tem o poder de nos ajudar nessa transformação. Essa decisão de acreditar nessa nova verdade que a gente descobriu e descartar todas aquelas mentiras do passado é muito difícil, mas é possível a gente tomando uma decisão e tudo mudar. Deus tem o poder de fazer essa libertação. João 8:32 diz: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse texto no nosso país às vezes é mal interpretado e pode parecer algo banal, mas ele reflete a totalidade do Evangelho, a nova mensagem que Cristo traz para a gente de libertação, para que a gente possa viver essa nova mensagem, essa boa notícia de que nós fomos feitos à imagem dele e nós podemos ter a escolha de não viver mais no passado. Nós temos a escolha de tornar as experiências negativas que nós tivemos em aprendizado e nos libertar daquela prisão que às vezes nos angustia todos os dias, ou às vezes é uma prisão que a gente nem sabe que está presa, nem sabe que tem outra forma de enxergar. Mas Cristo veio ao mundo e nos deixa essa missão de levar essa mensagem ao outro e nos dá a oportunidade de aceitar essa boa notícia, aceitar uma nova forma de enxergar a nós mesmos, da forma que Ele nos enxerga. Então eu coloco esse desafio para você e para mim também. Peça a Ele, peça a Cristo, peça a Deus que Ele te liberte de quem você não quer mais ser. Pense, após essa reflexão, algo que te incomoda, que te angustia no dia a dia, uma relação tóxica, ou uma relação difícil que você tem com alguém, que você quer agir de forma diferente,
ou que você quer lidar de uma forma diferente. Muitas vezes a gente não tem como mudar uma realidade, a gente não tem como sair de um emprego, não tem como mudar a nossa família, mas Cristo pode, inclusive, fazer com que a gente lide e interprete de forma diferente uma situação e possa ter um alívio, possa ter uma vida mais saudável, né? Peça que ele possa te ajudar. Jacó levou 20 anos e durante o relato da vida inteira dele, a gente vai ver como até esse momento que ele decidiu voltar para casa, ele teve várias experiências com Deus, onde Deus mostra que ele está seguro, Deus mostra que ali é a casa dele, mas Jacó, mesmo assim, leva várias dessas experiências para, enfim, depois de 20 anos, conseguir finalmente acreditar. Às vezes você já ouviu uma palavra desse tipo muitas vezes, ou às vezes pode ser a primeira vez que você está pensando em se libertar de um pensamento negativo sobre você. Não espere 20 anos. Jesus te dá a oportunidade hoje de se libertar. E não é a minha palavra que vai possibilitar isso, mas é a palavra de Deus. É o poder de Deus na sua vida que pode te libertar.